Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias, constante proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, a liturgia de hoje é uma continuação da celebração que nós iniciamos ontem à noite. Esta celebração que vai depois continuar até amanhã, na noite da Páscoa, vigília pascal. Por isso, então, a gente iniciou assim em silêncio. E esse é o espírito desta celebração, silêncio profundo, que olha para o que assume toda a dor da humanidade. Então, nós queremos estar em comunhão com todos os que também nos acompanham pelos meios de comunicação, os paroquianos da Paróquia Santa Clara. Permaneçamos então nesse espírito de silêncio. Agora, neste momento, a palavra de Deus que nos será proclamada. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus, ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. E submeteu-se como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante
dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado. Deram-lhe sepultura, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará a luz e a ciência perfeita. O justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Senhor, entrego o meu espírito, porque vós sois a Deus fiel. Tornei-me o pobre do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram e tornei-me como um engraçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tendo coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais.
Segunda leitura. Ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação para todos os que a ele obedecem. Carta dos Hebreus. Irmãos, tendo um sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, e com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com a força do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e de um alívio no momento oportuno. A graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, o que ele sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se causa da salvação eterna para que todos os que lhe obedecem. Palavra da salvação. Graças a Deus. Anúncio da paixão de Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torre. Havia ali um jardim onde ele entrou. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? A Jesus. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é procurais, aí que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita.
O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um dos discípulos seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro do sumo sacerdote saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? E ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te... Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a... Pilatos disse: tomai-os vós mesmo e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou e perguntou: tu és? E Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas é daqui. Pilatos disse a Jesus: és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse: é a verdade. Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era o bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Então entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não sabes que tenho autoridade para te soltar, crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. E eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos, crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever, colocá-lo na cruz, nele. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevais o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Deus. Pilatos respondeu: o que está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado.
Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte, para ver de quem será. Assim, cumpria a Escritura, repartiram entre si as minhas e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. O discípulo a acolheu consigo. Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas, os crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, depois do outro que foi crucificado com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que nós também acrediteis. Isso cumprir a diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Então veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas e em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, olhando para essas cadeiras vazias, nós sentimos tanta saudade de vocês que aqui preencheriam esses lugares, a nossa. Então o nosso coração quer se aproximar com muita delicadeza e reverência de cada um de vocês e dizer que nós, embora afastados fisicamente, unicamente aqui estamos,
E certamente cada cadeira está encharcada com a prece, com a oração que cada um de seu lar faz agora pela nossa comunidade, pela igreja. Hoje nós paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos, recordamos, comemoramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nas missas nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte. Hoje anunciamos esta morte de Jesus, para que amanhã, na celebração da Vigília Pascal, proclamemos felizes a sua ressurreição. De fato, hoje toda a igreja é convidada a acompanhar os últimos passos de nosso Senhor Jesus. Todos nós somos convidados a estarmos juntos com Cristo, irmos juntos com Jesus para o Horto das Oliveiras, presenciar a sua prisão, depois o injusto processo de condenação de Jesus à morte. Foi injusto porque ninguém poderia ser condenado à morte. Durante a noite, nós acompanhamos depois Jesus sendo flagelado, sendo ridicularizado, coroado de espírito, tudo isso. Depois nós acompanhamos os passos de Jesus, o alto do Calvário, onde ele foi crucificado e deu sua vida por nós. Sim, Jesus deu a sua vida por nós. Ninguém tira a minha vida de Jesus, eu mesmo a dou. Jesus entrega a sua vida, doa a sua vida, para que nós tenhamos vida e vida plena. Eu vim para que todos tenham vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Ouvíamos recentemente, quando no último ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. E morte, não apenas a morte física, mas também a morte do erro, do pecado, da injustiça, da corrupção, da morte. Jesus, com sua palavra, seus exemplos, com os seus milagres, com sua voz, ele anuncia o reino de Deus, o reino que é esperado por Jesus. Hoje doa a sua vida por nós. Jesus morre na cruz para a nossa salvação, para a salvação de todos, não apenas de alguns, para a salvação de toda a humanidade. Todos podemos encontrar em Cristo o sentido da nossa vida, a realização de nossos desejos mais profundos de vida e de paz. Jesus morreu na cruz. E de certa maneira, como dizia o nosso presidente, o Frei Fábio, é um dia de silêncio, é um dia de meditação, é um dia em que nós nos debruçamos junto ao sepulcro de nosso Senhor Jesus, em silêncio. E hoje, na Sexta-feira Santa, na missa que começou na Quinta-feira Santa, mas hoje, Sexta-feira Santa, nós vemos a concretização de tudo aquilo que Jesus fez em toda a sua vida, em particular na última ceia. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus amou? Lavando os pés, entregando a sua vida para a nossa salvação, entregando-se à morte, sofrendo os mais terríveis, orando suplícios. Assim Jesus nos ama. Jesus nos ama entregando o seu corpo e seu sangue, dizendo: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Isto é, repetir em vossa vida gestos de bondade que eu realizei. Entregar em vossa vida a vida de tantas, a vida de tantas pessoas que nos cercam, que nos acompanham, para todas as pessoas. Jesus, é Ele que nos dá o sentido de nossa existência.
Ele que nos dá a sua vida. E talvez para que possamos celebrar melhor a sexta-feira da Santa, a sexta-feira da Paixão, poderíamos lembrar dois personagens. Em primeiro lugar, imaginarmos olhando os passos de Jesus a partir dos óculos, do ocular. Nossa Senhora é aquela que estava junto à cruz. Podemos imaginar o sofrimento daquela mãe que teve o seu coração pela flecha da dor de ver seu filho querido ser tão violentamente assassinado na cruz. Podemos também acompanhar os passos de Jesus com os olhos de São João, cujo evangelho nós acabamos de ouvir, descrição acabamos de ouvir. É ele o discípulo amado que estava junto da cruz e herdou para toda a humanidade. Jesus, ainda do alto, tudo que podia ter seus discípulos ao mundo em termos de exemplos, de palavras, de gestos concretos de libertação, ainda nos entrega a sua querida mãe, para que nós tenhamos, junto dessa mãe, a certeza de uma companhia nos caminhos do mundo rumo ao céu. Então, minha irmã, meu irmão, já estou concluindo, que nós, neste dia em que nós recordamos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, salvação para toda a humanidade, que nos lembremos de todas as vítimas desta pandemia do coronavírus, que nosso coração seja sensível a todos aqueles que sofrem, seja aqueles que morreram. Aqui no Brasil, tantas mortes, tantas pessoas, famílias que choram esses entes queridos, tantas pessoas que cuidam dos outros, os responsáveis pelos hospitais, na enfermagem, o pessoal técnico que cuida de lá, tantas pessoas. É momento de nosso coração, com dor, recordar que, assim como Jesus, doam a sua vida por seus irmãos e irmãs. E a igreja se faz oração, a igreja se faz prece universal. Nosso coração se abre a todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as crenças, de todas as religiões. Que nós possamos, então, neste dia, no início desta celebração, nós no silêncio, recordar os passos de Jesus, talvez pegar a Sagrada Escritura e lermos, não apenas no Evangelho, mas nos sinóticos, nos outros Evangelhos, os relatos da paixão de Jesus. Possamos, o nosso coração estar atento ao sofrimento de Cristo, pensando no sofrimento de toda a humanidade. E que nós, assim como Maria, assim como discípulo amado de Jesus, São João, nos disponhamos a, com todo o coração, Cristo, transformando, sem palavras, o novo mandamento, o mandamento do amor, o lava-pés, o serviço, em prática concreta de nossa vida. Com isso, estaremos celebrando aquilo que Jesus mais amava, que era dar a vida pelo reino de Deus. Estaremos concretizando o reino de Deus em nossa vida. Maria Santíssima, Mãe do Redentor, nos acompanhe de conversão, de fé, de amor a seu Filho, nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Assim seja. Amém.
essas tão inspiradas, inspiradoras, nos ajudam a penetrar o significado profundo da celebração desta tarde. Como ele bem nos recordou, Jesus doa a sua vida por todos, sem excluir ninguém do seu amor. Por isso, nesta celebração, a Igreja faz uma oração muito especial, incluindo todas as pessoas, todas as categorias de pessoas da humanidade, né? Oração universal, neste dia da Sexta-feira Santa. Então vamos acompanhar com muita fé esta oração. Cada vez vai sendo anunciado o motivo de cada oração destas. Depois nós acompanhamos esta prece por cada categoria de pessoa e por toda a humanidade. Neste ano também a Igreja incluiu uma oração especial por todos os que estão sofrendo por conta da pandemia, os doentes, os médicos, enfermeiros. Então, esta oração muito especial por todas estas pessoas. Oremos pela Santa Igreja de Deus. Deus eterno, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom Gregório, por todos os bispos, da Igreja e de todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, habilidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que o batismo sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo.
Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso, o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pelos que não creem no Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração para que, tendo encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os governantes. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que padecem pela pandemia do Covid-19. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, o vosso povo sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos a Deus, Pai Todo-Poderoso,
para que alcancemos a paz, a vida, a liberdade, a saúde, a segurança e a salvação. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos, a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora então nós passamos para o segundo grande momento desta celebração, que é a adoração da cruz, a apresentação da imagem do Cristo crucificado diante de nós. Por orientação este ano não vamos fazer aquele assim, né, tão bonito, do toque, do beijo na cruz. Somente eu o farei em nome de todos vocês que estão aqui, que nos acompanham nas suas casas, né? Mas nós queremos talvez fazer aquele gesto ainda mais significativo, feito por Nossa Senhora diante do seu Filho morto na cruz, né? Nossa Senhora, naquele momento, não podia tocar no corpo do seu Filho amado, não podia beijá-lo, tanto desejava. Ela simplesmente olhou com amor, com compaixão, sofrendo junto a dor do seu Filho, né? Esse olhar de Maria era outro gesto. Então nós queremos olhar para essa cruz que está aqui diante de nós, que está aí na sua casa. Esta vai ser a nossa maior adoração neste momento. Olhar com fé, com amor para este Cristo crucificado, colher o coração aberto, este amor dele por nós, e com o olhar enxergarmos para além da dor, do sofrimento, não é? Nossa Senhora, quando olhava para o Cristo morto, crucificado, ela já enxergava o Cristo ressuscitado. Seu olhar era cheio de esperança na ressurreição do seu Filho. Seja esse também o nosso olhar, irmos para além de todos os sofrimentos pelos quais a humanidade está passando. Vamos olhar com este olhar de fé que enxerga a esperança, a vitória da vida sobre a morte.
Passamos ao terceiro momento desta celebração, o rito da comunhão. Você vai fazer a sua comunhão espiritual em casa. Nós estaremos com você através de Jesus na Eucaristia.
recebermos a Eucaristia e você para realizar a sua comunhão na oração. Vamos pedir que o próprio Jesus abra os nossos corações com a sua graça, dando com muita fé, assim como Ele nos ensinou. Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem Ele encontra sua força, sua esperança, seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizer a tua palavra salva. Corpo e sangue de Cristo, o caminho para a ressurreição, para a vida eterna. Prova de amor maior não há.
ó Deus, que nos renovaste pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação de consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. A gente quer agradecer a participação da comunidade aqui da Matriz Santa Clara, representada pelo Rodrigo, pelo Marcos, também pelo Breno, nosso cinegrafista, né? A comunidade de Bom Jesus, representada pela Angélica, pelo Luciano, recorda justamente também, porque Bom Jesus é justamente este Jesus que sofre a paixão, a morte, sem perder a sua dignidade de rei, a sua dignidade humana, a sua capacidade de se entregar por todos nós. Então, uma saudação muito especial à comunidade do Bom Jesus. Também quero saudar alguns familiares meus que estão aqui. Recebam também a força da nossa oração. Estamos distantes fisicamente, mas talvez agora mais do que nunca unidos na fé e no amor. Assim como iniciamos esta celebração no silêncio, deste mesmo modo nós, sem a bênção final, porque a celebração continua amanhã, né? Com a vigília da Páscoa. Então a gente vai tentar conservar este silêncio também ao longo do dia de amanhã, fazendo como a Nossa Senhora, conservando no coração, quem sabe aquela palavra que mais nos tocou na celebração de hoje. Vamos conservar tudo isso no coração, porque são justamente estas palavras, estas inspirações de Deus que nos sustentam neste momento desafiador que todos estamos vivendo, sem nunca perder a coragem, a esperança. Então, muito obrigado a todos, todas que nos ajudaram a celebrar aqui da Matriz de Santa Clara, que nos acompanharam pela internet. Continuemos conservando no coração o que o Senhor nos falou nesta. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção confirme por Cristo nosso Senhor.